Salve turma, neste vídeo nós resolveremos o problema que nós deixamos no vídeo passado, com as filas estáticas, e para resolver esse problema nós partiremos de uma nova representação de filas, no caso filas circulares estáticas. Então eu já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e vamos embora. Então vamos recapitular rapidamente, pessoal, qual que foi o problema das filas estáticas com o algoritmo que nós vimos no vídeo passado. Então vamos supor que nós temos essa fila estática aqui representada pelo vetor Q, e novamente nós temos aqui nesse cenário duas variáveis, o begin e o end, que estão definindo para nós o intervalo dentro desse vetor onde nós temos os elementos da nossa fila. Nesse caso aqui, o primeiro elemento da fila é o elemento que está no índice 2 e o último elemento da nossa fila é o elemento que está no índice end-1. É isso que nós temos. Se o end está guardando 5, então a nossa fila vai de 2 até 5 menos 1, vai de 2 até 4. É isso que nós temos. Então, na prática, essa variável end que nós temos aqui, ela está guardando para nós o quê? Está guardando para nós exatamente qual que é o índice ou qual é a posição do vetor Q que está disponível, qual é a próxima posição do vetor Q que está disponível para eu colocar um novo elemento na nossa fila, ou seja, para uma pessoa entrar na nossa fila, entrar no final dessa fila. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Então, qual que era o nosso algoritmo? Vamos supor que nós queremos agora, em cima dessa fila aqui, enfileirar esses 4 elementos. Então, nosso algoritmo é dessa forma. Se o end ele guarda exatamente o próximo índice disponível para inserir um novo elemento, para eu inserir eu faço assim, que end, eu faço igual a um valor que eu quero inserir, por exemplo, y. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse colocar o 40, ele coloca o 40 aqui, mas o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que atualizar o meu índice end, E para atualizar o índice end, nós fazíamos end mais. Então, fazendo isso, o nosso end ele é 5, ele vai para 6. E vamos supor que nossa vetor aqui, ele tem 8 elementos, de 0 até 7. E assim o nosso algoritmo continuaria, Agora a gente colocaria o elemento 50, aqui, o nosso end iria para o próximo, Então, seria end mais, iria para o 7. Agora, a gente colocaria 60, então 60 viria para cá, a gente colocaria end mais, e agora aqui que está o problema, porque o nosso end nesse momento, ele está valendo, está valendo 8, porque seria o índice 7 mais, vira 8. De modo que, mesmo eu tendo no nosso vetor duas posições disponíveis no começo do vetor, eu não consigo inserir, porque agora na hora que eu fizer um Q de 8 aqui, esse índice não existe, vai dar problema na hora da execução. Então, era esse o problema. Então, o problema não está nessa linha aqui. O problema está nessa atualização do nosso end, Então, está nessa atualização aqui. Então, a solução para isso é a gente fazer o seguinte, é a gente usar um círculo, uma representação circular. Qual que é a ideia? Eu vou querer, de alguma forma, fazer com que esse vetor é como se esse extremo do vetor tivesse colado nesse extremo do vetor aqui, que vai ser exatamente isso aqui. Então, qual que é a ideia? Eu vou representar esse vetor como se fosse um círculo. Eu começo no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E após o 7, qual que seria o próximo elemento válido? Vai ser exatamente o 0. Então, eu não tenho, é como se eu não tivesse uma quebra do vetor aqui. Então, eu tenho a mesma... Eu vou voltar aqui no caso, eu tenho o mesmo vetor inicial que nós tínhamos aqui. Então, 0, 1, o begin está no 2, o end está no 5. Se eu colocasse aqui o enfileiramento, qual que é a nossa ideia agora? Eu vou colocar o elemento 40 aqui, Aí eu vou passar o end, vai ter um end para cá. E eu vou colocar agora o elemento 50, o valor 50, nosso end vai para cá. Coloco o valor 60, só que agora o nosso end ele não vai para 8, ele não vai ser 7 mais 1, 8, ele vai vir para o 0. Então, essa é a ideia que a gente quer fazer essa representação circular. Aí você pode pensar, Samuca, como eu posso resolver isso? Você poderia fazer o seguinte, na hora da tua atualização, você poderia perguntar se o teu end ele fosse igual a n-1, você faria que o end fosse 0. Deixa eu até apagar isso aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. Você poderia fazer isso aqui, end igual a 0. Ou seja, se você está no final, ele vai ser igual a 0. Caso contrário, você faz, else, você faz o end mais.
Você poderia codificar dessa forma. Eu vou mostrar uma forma mais elegante de você codificar isso, mas se você fizer desse jeito também funciona. Então vamos ver agora na prática o que está acontecendo. Deixa eu apagar algumas coisas. Aqui tem um errinho nos slides, aqui a capacidade seria então 8, né? Então eu vou voltar a alguns casos anteriores. Ó. Vamos voltar ao caso que eu tinha aqui, ó, que o nosso end ele estava aqui. E eu queria inserir agora o valor 60, tá? Vamos supor que eu quero inserir o valor 60. O que que acontece? Nós vamos rodar essa linha aqui de código. Então, o nosso Q, ele vai vir aqui, né? O valor 60 vai ser colocado no end, né? No set, no índice 7. Então, eu venho aqui e coloco 60. Só que agora, na atualização, eu vou fazer essa pergunta, né? Nosso end é igual a n-1, ou seja, é igual ao índice do último elemento do vetor? Se o n é igual a 8, n-1 vai ser 7, o end aqui de fato é 7, então nesse caso a minha atualização vai vir para 0, vai ser 0. Eu venho para cá. Caso contrário, a gente atualiza, né? Então, atualiza com mais mesmo, né? Então, vamos supor que agora a gente queira colocar o valor 70. Eu colocaria o 70 aqui e perguntaria, o end, que é 0, é igual ao índice do último elemento do vetor, ou seja, igual ao índice 7? Não é. Então, cai no end mais, ele vai mais 1, né? 0 mais 1, 1. Isso aqui funciona, mas eu vou mostrar uma... Ao invés de você fazer if else, eu vou mostrar para vocês uma outra equação que vai resumir essas linhas de código em uma só, um jeito matemático para chegar nisso. Muito bem, espero que vocês tenham entendido. Aqui nós vamos, o vídeo ainda não acabou, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pausa o vídeo, volta para entender esse conceito, tá bom? Porque agora a gente vai fazer nós faremos algumas definições e iremos para os exemplos, tá bom? Então vamos lá, se você não entendeu, volta o vídeo, pausa, daí você vem então com os próximos pontos aqui desse vídeo. Então aqui, pessoal, eu tenho um resumo das 3 principais funções que nós vamos trabalhar e vamos implementar, né, de uma fila circular estática, que são as funções de enqueue, né, de enfileirar, né, adicionar um elemento no final da fila, consultar o primeiro elemento da fila e desenfileirar, né, dar um dequeue, né, que é tirar, né, a gente retorna esse elemento e desenfileira, né, tira o primeiro elemento da fila, dessa fila, né, a gente remove esse primeiro elemento. Então aqui só tem uma alternativa do if e do else que eu fiz anteriormente com a correção para fazer o círculo, né, que a gente vai ver agora. Então agora para você fazer o enfileiramento, a primeira ação é exatamente a mesma, né, a gente coloca o valor no índice end, mas ao invés de fazer um end mais ou fazer aquele if e else, o que nós vamos fazer é usar essa conta aqui, ó, e essa conta vai garantir que se eu estiver no último elemento do último índice, né, o índice do último elemento do nosso vetor, eu volto para o 0. E a conta é o seguinte, ó, eu vou fazer end mais 1, na verdade o resto da divisão entre end mais 1 pela capacidade. Então o resto dessa divisão aqui vai me garantir que eu vou fazendo o incremento bonitinho, e se eu chegar no último índice, né, no índice do último elemento, eu volte para o 0. A gente vai ver no exemplo isso na prática que vai funcionar. Para eu fazer um pick, né, consultar o começo da nossa fila, basta que eu acesse o valor que está no begin, e para eu desenfileirar, né, eu pego o valor que está no begin, né, do elemento, e agora eu vou ter que mover também o begin para o próximo, né, que seria o segundo elemento, né, dessa fila, e para fazer isso e garantir que eu vou ter o círculo também, eu faço o resto da divisão de begin mais 1 pela capacidade máxima do vetor. Então vamos agora, pessoal, fazer um exemplo, né? Vamos fazer uma outra simulação de enfileiramento e desenfileiramento utilizando essa representação de uma fila circular estática, tá bom? Então vamos supor que nós temos esse vetor aqui, um vetor Q, que representa para nós essa fila circular estática. Ela tem uma capacidade máxima de 5 elementos, um número máximo de 5 elementos, e nós vamos guardar aqui logo de cara também um atributo, uma variável chamada size, que vai armazenar para nós a quantidade de elementos, o tamanho da nossa fila, né? Ou a quantidade de elementos que a gente inseriu, né? Que a nossa fila tem nesse momento. Então, basicamente, esse é o tamanho da fila que a gente vai guardar. A nossa fila inicialmente está vazia, ou seja, o size é igual a 0, não tem nenhum elemento na nossa fila, então nossa fila está vazia, e por convenção, nosso begin, nosso end vai começar com o valor 0. É isso que está acontecendo aqui. No lado esquerdo, nós temos aqui a nossa colinha do enfileiramento, né? Nossa ação de enqueue, e na nossa ação de dequeue, de desenfileirar um elemento, já utilizando aquela equaçãozinha matemática que nós vimos no slide passado. Vamos então aplicar agora uma série de enfileiramentos e desenfileiramentos e vamos ver o que acontece. Inicialmente a gente quer enfileirar o valor 10, então onde que a gente tem que colocar o valor 10? Né? Seguindo aqui o nosso algoritmo, a gente tem que colocar onde o índice end está guardando, né, o valor que ele guarda, então a gente vai colocar o 10 aqui, e agora a gente tem que atualizar esse índice end aqui, né? Então olha só, vamos seguir a fórmula que eu tenho aqui bonitinho para nós, ó. Opa, agora foi.
Acho que foi até demais, agora foi. Ó. Então a gente colocou o valor 10 no índice end, que tinha valor 0, e o nosso valor end agora, o nosso índice end, ele vai valer o quê? Ele vai ser 0, que era o valor dele anteriormente, mais 1, isso aqui dá 1, resto da divisão de 1 por 5, que é exatamente 1. Então ele veio para cá. Nesse cenário aqui, é como se fosse a gente tivesse feito isso, né? Então aqui é como se fosse tivesse feito end mais mais, mas nós vamos ver que isso aqui vai atuar como se fosse end mais mais e vai também fazer o círculo, já já vocês vão ver. Muito bem, vamos ver agora, vamos vamos enfileirar o elemento 20, né, o valor 20, então vamos colocar o 20 aqui, e nós temos que atualizar o end, né? O que vai acontecer então? Ó, o 20 vai ser no índice 1, que era o que o end valia, e agora o nosso próximo end vai ser 1, que era o valor dele antigo, mais 1, isso aqui dá 2, resto da divisão por 5, então vai ser exatamente 2, ele veio para cá. E assim a gente continua, nosso enquil, vamos colocar o valor 30, então ó, nós tínhamos essa configuração. O 30 agora vai nessa posição aqui, né, que o end está guardando exatamente o índice válido, né, para a próxima inserção, né, próximo enfileiramento. Então agora a gente tem o 30, só que nós temos que atualizar o end. Né? O end valia 2, 2 mais 1, 3. Resto da divisão de 3 por 5 dá exatamente 3. E assim a gente continua. Agora nós vamos fazer um dequil, né, um desenfileiramento. Vamos remover quem é o primeiro valor da nossa lista, né? O primeiro elemento da nossa lista nós vamos desenfileirar, né? Então, olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer o seguinte, ó. O 10 vai sair, ou seja, nós vamos pegar o valor do begin, né? Ó. O x aqui, ele seria igual ao quê? A Q begin. O begin era 0 antes, né? Então, o begin ele estava aqui. Opa! O begin ele estava aqui. Retornou, então, ele era 0, retornou o valor de 0, que é o valor de 10. Agora, nós precisamos atualizar o begin da mesma forma. Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, né? 0 mais 1 vai ser 1 aqui, resto da divisão por 5 dá 1. Então, da mesma forma com que a gente atualiza o end na hora de enfileirar, nós vamos atualizar o begin também. Nós continuamos agora aqui nessa configuração, vamos inserir o elemento 40, o 40 vai inserir aqui, e nós vamos atualizar o valor do end, né? Então, 40 vai ser inserido aqui no índice 3. Agora, o próximo índice da minha variável end é 3 mais 1, 4. O resto da divisão de 4 por 5 dá 4. É isso que nós temos, tá bom? Então, note que o size aqui eu estou atualizando, eu nem estou dando atenção, mas estou atualizando. Então, tá sendo size igual a 3 aqui. E agora vai ser a ação bem interessante para nós aqui. Note que agora nós queremos colocar, então, o valor 50. Queremos enfileirar o valor 50. Então, seguindo o algoritmo, nós vamos colocar o quê? O end aqui está sendo na posição 4. Então, nós vamos colocar o 50 na posição no índice 4. Então, 50 vem aqui. E agora nós vamos fazer a nossa atualização. O que a gente espera que aconteça? Que o end, que está aqui no índice 4, ele venha para o índice 0. É isso que a gente quer fazer para, de fato, conseguir fazer esse círculo, né? Esse loop aqui. Vamos ver como que fica aqui a fórmula. Então, colocamos o 50 aqui no índice 4. Agora, o end ele vai ser o quê? Vai ser o índice 4 mais 1, isso aqui dá 5. Qual que é o resto da divisão de 5 por 5? Não tem resto de divisão, né? É 0, na verdade, né? Então, aqui, ó, tá até errado. Aqui seria 0, ó. Tá até errado aqui o meu caso. Meus slides estão errados. Aqui é 0. Então, 4 mais 1 é 5. O resto da divisão de 5 por 5 é 0, né? Porque não tem divisão. 5 dividido por 5 dá 1, dá um número inteiro, né? Então, nós não temos resto da divisão. O valor é 0. Então, aqui meu slide tinha até um erro, né? Então, o end, quando a gente aplica essa fórmula e ele é de fato ele guarda para nós o índice do último elemento do vetor, quando a gente faz essa soma aqui, esse resto da divisão consegue jogar o índice end no final. Então, novamente, o end ele estava aqui, né? Ele era o valor 4, certo? Agora, quando eu aplico essa fórmula e esse valor 4 corresponde ao último índice do vetor, quando eu faço isso, ó, 4 mais 1, né? Qual que é o resto da divisão de 4 mais 1 que dá 5, né? O resto da divisão de 5 por 5 dá 0. Então, assim a gente volta e o end agora está numa posição que ainda está disponível para a gente fazer o enfileiramento, né? Então, agora, nós temos que o próximo elemento a ser inserido está aqui, ó. Esse aqui, então, será a próxima posição, né? Mas antes disso, vamos fazer um desenfileiramento, ó. Vamos fazer um dequil, né? Dequil ele vai fazer o quê? Ele retorna o 20 e vai atualizar o begin, né? O begin estava aqui, então, retorna o valor que estava no begin, que era aqui. 1 mais 1, resto da divisão de 2 por 5 dá 2, nosso begin está aqui agora. Vamos enfileirar agora o 100, né? O 100 agora vai colocar no valor do end. Então, o end vale 0, coloquei o 100 agora lá.
Agora, qual que vai ser o nosso novo valor do begin, do end? Vai ser 0 mais 1, isso dá 1, o resto da divisão por 5 dá 1. Então, acho que vocês entenderam a lógica. E o legal daqui desse algoritmo é o seguinte, ó. A nossa fila agora, ela começa aqui, né? Nossa fila está começando aqui, e o último elemento da nossa fila, né, é esse, né? Esse aqui é o último elemento da nossa fila. Então, o último elemento dessa nossa fila aqui está sendo o elemento que está armazenado no índice 0. Se eu quiser inserir mais um elemento, eu faço isso, ó, e agora nós temos o begin e o end no mesmo índice, e as possíveis posições do nosso vetor foram preenchidas, né? Então, a gente atualizou, o begin e o end estão coincidindo agora. Então, note que agora a capacidade que nós temos máxima é 5 e o tamanho da nossa fila é 5. Tem 5 elementos na nossa fila. Isso significa que a nossa fila está cheia. Com isso, esse vídeo longo a gente termina aqui. Para o próximo vídeo, nós começaremos a codificar, então, essa fila estática, tá? Circular estática para nós, para depois a gente terminar de fato o curso com a fila dinâmica, né? Então é isso que a gente vai ver já já. Então é isso aí, pessoal. Pega um café, pega uma água e vamos que está acabando. Tem mais 1 ou 2 vídeos nessa parte de implementação de filas estáticas e depois a gente vem para terminar o vídeo com as filas dinâmicas. É isso aí então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço.